Você já parou para pensar que o seu cérebro é o centro de tudo o que você é? Tudo o que você sente, lembra, decide e vive? Agora imagine o que acontece quando, ao longo do tempo, ele deixa de receber atenção, descanso, estímulos e cuidado. Essa é uma história que não aparece de um dia para o outro. Não é como uma queda que deixa um machucado visível. É algo silencioso, que vai acontecendo aos poucos, quase sem ser percebido, até que um dia você olha para trás e percebe que já não é mais o mesmo. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando você não cuida do seu cérebro. Pense no cérebro como o maestro de uma grande orquestra. Ele coordena seus movimentos, suas emoções, seus pensamentos, sua memória, sua criatividade e até aquilo que você acredita ser, o seu jeito de ser. Ele funciona o tempo inteiro, mesmo enquanto você dorme. Ele nunca descansa por completo. E é exatamente por isso que precisa de cuidado. Quando esse cuidado não existe, os efeitos não aparecem apenas na saúde, mas no humor, nas relações, no trabalho, nos estudos e em praticamente tudo o que faz parte da sua vida. Mas, o que significa não cuidar do cérebro? Significa viver no automático, com excesso de estresse, noites mal dormidas, alimentação sem atenção, falta de pausas, ausência de momentos de silêncio e reflexão, excesso de estímulos superficiais e falta de estímulos que realmente alimentam o pensamento. Significa não dar ao cérebro aquilo de que ele precisa para se manter ativo, equilibrado e saudável. Assim como o corpo sente quando você não se exercita, o cérebro também sente quando é negligenciado. Um dos primeiros sinais de que o cérebro não está recebendo cuidado suficiente aparece na memória. Pequenos esquecimentos começam a se tornar mais frequentes. Coisas simples, como onde você deixou a chave, o nome de alguém que acabou de conhecer, ou o motivo que fez você levantar e ir até outro cômodo da casa. No começo, parece algo normal, mas quando isso começa a se repetir, fica claro que algo não vai bem. O cérebro cansado, sobrecarregado e sem cuidado, começa a perder a agilidade que antes parecia natural. Outro efeito costuma aparecer na forma de cansaço mental. Não é apenas o cansaço físico depois de um dia longo, é aquela sensação de cabeça pesada, dificuldade para se concentrar, vontade de desistir de tarefas simples, irritação sem motivo claro e falta de paciência. Um cérebro que não é cuidado fica como um computador cheio de janelas abertas, lento, travado, respondendo mal e, em alguns momentos, simplesmente parando de funcionar direito. É como se ele estivesse dizendo: eu preciso de descanso, de organização, de cuidado. O humor também muda quando o cérebro não está bem. A pessoa começa a sentir mais tristeza, ansiedade, irritabilidade. Pequenos problemas ganham proporções enormes. Situações simples parecem montanhas difíceis de escalar. A falta de cuidado vai minando a capacidade de lidar com as emoções, porque é o cérebro que organiza tudo isso internamente. Sem cuidado, ele perde equilíbrio e as emoções começam a sair do eixo. Quem nunca percebeu que, depois de muitas noites mal dormidas, acorda mais sensível, mais impaciente, mais reativo? O sono é um capítulo à parte nessa história. Dormir bem não é luxo, é uma necessidade essencial do cérebro. Durante o sono, ele organiza memórias, descansa estruturas, processa experiências e limpa o excesso de informações acumuladas ao longo do dia. Quando o sono é cortado, encurtado ou ignorado, o cérebro não cumpre essas funções direito. Com o tempo, isso gera mais esquecimento, mais irritação e mais dificuldade de pensar com clareza. Um cérebro que não descansa se torna um cérebro confuso. Outro ponto importante é o excesso de estresse. Viver em alerta constante, como se sempre houvesse algo urgente prestes a acontecer, faz com que o cérebro fique preso em um estado de tensão. Ele foi criado para te proteger em situações de perigo, mas quando esse modo de emergência nunca desliga, ele começa a se desgastar. A tensão contínua altera o jeito de pensar, de sentir e até de perceber o mundo. A vida passa a ser vivida como se fosse sempre corrida, ameaçadora e pesada. E quanto ao que você consome com os olhos e ouvidos? O cérebro também se alimenta das coisas que você vê, assiste, ouve e lê. Um cérebro exposto apenas a conteúdos vazios, repetitivos, agressivos ou negativos, ao longo do tempo, começa a refletir isso no seu modo de pensar. Por outro lado, um cérebro estimulado com boas conversas, leitura, reflexão, aprendizado e curiosidade se mantém mais vivo, mais criativo e mais flexível. Quando você não cuida desse alimento mental, o cérebro fica fraco e limitado. O isolamento também cobra o seu preço. O cérebro foi feito para se relacionar. Conversas, trocas, risadas, convivência, contato humano, tudo isso estimula áreas importantes, ajuda na regulagem de emoções
fortalece a memória e dá sentido à vida. Quando a pessoa se afasta de tudo e de todos, quando se fecha e troca experiências reais apenas por telas, o cérebro sente. Ele perde estímulos sociais, que são fundamentais para manter ativa a capacidade de compreender o outro e a si mesmo. Com o passar dos anos, a falta de cuidado pode trazer consequências mais profundas. Pensamento mais lento, perda de iniciativa, dificuldade de aprender coisas novas, desânimo constante, baixa autoestima. A pessoa começa a acreditar que é assim mesmo, quando na verdade boa parte disso é resultado de anos sem olhar para o próprio cérebro como algo que precisa de atenção. O cérebro muda ao longo da vida, e você influencia diretamente essas mudanças com seus hábitos diários. Cuidar do cérebro também tem a ver com dar sentido à vida. Um cérebro sem projetos, sem metas, sem interesses, sem vontade de aprender, começa a se apagar aos poucos. Ter curiosidade, ter sonhos, ter algo que te motive a levantar da cama, faz com que o cérebro se mantenha ativo e desperto. Quando isso falta, tudo parece sem graça, sem cor, sem movimento. O cérebro gosta de desafios, de novas experiências, de novidades que o façam trabalhar. E agora eu quero te fazer uma pergunta para você refletir e comentar aqui embaixo. Você sente que tem cuidado bem do seu cérebro? Ou percebe que tem deixado ele de lado no meio da correria do dia a dia? Qual hábito você acha que mais prejudica o seu cérebro hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Outra coisa importante acontece quando você vive sempre no automático. O cérebro tem uma parte que adora repetir padrões, porque isso economiza energia. Mas quando toda a vida vira repetição, e nada mais provoca curiosidade, reflexão ou aprendizado, ele começa a se acomodar. O resultado é um pensamento mais rígido, menos criativo e menos aberto a novas ideias. Cuidar do cérebro é também se permitir questionar, descobrir, mudar de opinião e aprender de novo. O corpo e o cérebro não são separados. O que você faz com o corpo afeta diretamente o cérebro. Sedentarismo, alimentação desregulada, falta de movimento e de ar livre prejudicam a circulação, diminuem a disposição e afetam a forma como o cérebro funciona. Já o movimento, a luz do sol, o contato com a natureza e o cuidado com o corpo ajudam o cérebro a trabalhar melhor, porque ele depende de oxigênio, sangue, nutrientes e equilíbrio. A falta de cuidado também pode afetar os seus relacionamentos. Um cérebro cansado, irritado, distraído e estressado se comunica pior. Ele escuta menos, compreende menos e reage mais. Pequenas discussões viram grandes brigas, mal-entendidos aumentam. A pessoa passa a responder sem pensar, magoar sem perceber e se desligar dos outros sem querer. Com o tempo, isso cria distâncias entre as pessoas, solidão e uma sensação de desconexão. Tudo porque o cérebro não está bem. Quando não cuidamos do cérebro, perdemos também o contato com nós mesmos. Fica mais difícil perceber o que sentimos, o que queremos, o que está nos incomodando. A vida passa a ser vivida como se fosse sempre empurrada, sem consciência real. Cuidar do cérebro é, em grande parte, cuidar de si, prestar atenção em seus limites, em suas necessidades, em seus momentos de cansaço e de alegria. Sem isso, vamos nos afastando de quem realmente somos. E é por isso que o cuidado com o cérebro não é algo distante, complicado ou reservado a especialistas. Ele está nas coisas simples: dormir bem, ter momentos de silêncio, respirar com calma, aprender algo novo, conversar com alguém, rir, se movimentar, se desafiar, comer com atenção, diminuir excessos e respeitar o próprio ritmo. São pequenos gestos que, somados, mantêm o cérebro vivo, desperto e saudável. O cérebro é o seu bem mais precioso. Ele guarda suas histórias, suas lembranças mais fortes, seus momentos de alegria, suas dores, seus amores, suas ideias. Ele é o lugar onde você mora por dentro. Quando você não cuida dele, não está apenas prejudicando funções, mas toda a experiência de ser quem você é. O cuidado com o cérebro é, de certa forma, o cuidado com a sua própria essência. No próximo vídeo, vamos falar sobre hábitos simples do dia a dia que ajudam a proteger e fortalecer o seu cérebro. Vamos mostrar coisas práticas que qualquer pessoa pode aplicar e que fazem uma diferença real com o passar do tempo. São pequenas mudanças que podem gerar grandes resultados. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre como cuidar da sua mente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e ativar o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair. Muito obrigado por assistir e até a próxima.